Olá, sejam bem-vindos ao Mais Varejo Podcast. Mais Varejo Podcast é o mais novo lançamento da SA Mais Ecossistema de Varejo. É mais uma plataforma de conteúdo que a gente traz para o mercado. É uma grande novidade aí dentro aqui da SA Mais. E aí hoje a gente vai falar de um tema que explodiu aí no mercado brasileiro, né? Na verdade global, né? Retail, mídia, um super tema do momento. Antes até de eu apresentar os nossos convidados hoje, eu queria comentar que nós estamos gravando, né, esse episódio do nosso Mais Varejo Podcast aqui no Trade Connection, que é o maior evento de trade marketing do Brasil, está sendo realizado aqui na capital paulista, então é um momento realmente super especial para a gente. E comigo eu tenho aqui o Leonardo Mussa, que ele é o gerente de Retail Media da Casas Bahia, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, e o Gabriel Monteiro, que é o CEO da Newtail, uma das empresas, vamos dizer assim, que começaram essa história de Retail Media de forma mais estruturada aqui no país também. Sejam bem-vindos, vocês dois. Queria começar pedindo para Gabriel e Leonardo se apresentarem um pouquinho. Podemos começar aí com o Léo, depois vamos para o Gabriel. Ficou bonito, né, Léo e Gabriel? Dupla sertaneja, né? Ficou bonito. Bom, obrigado pelo convite, Ale. A gente está aqui hoje podendo compartilhar um pouco, acho que, os conhecimentos de Retail Media, como que o mercado está e tudo mais. Bom, sou Leonardo Mussa, sou gerente de Retail Media do Grupo Casas Bahia. Estou no grupo desde 2021. A minha vida pregressa eu já passei por alguns outros desafios, passei por Pinterest, Act, Unilever, né, e hoje estou nessa frente do grupo, liderando essa frente, que é uma área muito que o grupo está focando muito de crescimento, de como que a gente vai se posicionar cada vez mais nessa frente de Retail Media para crescer e colaborar não só com a companhia, mas com os nossos anunciantes também. Boa, Ali, primeiramente obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer estar aqui de novo no Trade Connection, né? Esse maior evento de trade do Brasil, como você comentou, muito especial encontrar várias carinhas aí de mercado. Bom, eu sou o Gabriel Monteiro, eu sou o CEO da Newtail, né? Como você bem colocou, a gente estava explorando um pouco já esse universo de Retail Media, talvez antes de ser tão conhecido assim, né? Quando tinha até outros nomes, ads, né? Publicidade no varejo. É engraçado, a nossa trajetória de fato ela acompanha um pouco do nascimento desse mercado. A gente veio da Americanas, né? Eu e o Rafael, os fundadores iniciais da Newtail, a gente se conheceu na Americanas e, bom, eu tocava o Submarino na época, a segunda maior marca do grupo, e o Rafa, ele teve esse desafio de começar à frente de Retail Media, uma vez que a Amazon começou a divulgar mais esse tópico lá fora, né? Então, a gente veio entendendo que tinha uma oportunidade e a Newtail, então, nasceu em 2020 como fruto dessa importância de Retail Media pro varejo e para os anunciantes, claro. E, bom, a Newtail basicamente hoje é uma plataforma white label, a gente ajuda qualquer tipo de varejo a estruturar a sua área, tanto pelo lado de tecnologia como também pela parte de negócios, pela parte de estratégia. Então a gente é realmente talvez uma plataforma aí end-to-end, como a gente brinca, de ponta a ponta a gente ajuda o varejo a destravar essa nova oportunidade. E bom, de novo, obrigado pelo convite da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema que a gente particularmente gosta muito. Então eu que agradeço, né? Nós da SA que agradecemos vocês terem aceitado o nosso convite. E eu estava lembrando, hoje eu sou head de conteúdo da SA+, a gente cobre muito alimentar, mas em 1994, quando eu comecei a trabalhar em jornalismo, uma das primeiras empresas que eu entrevistei foi da Casas Bahia. Então, tem uma história realmente importante aí. Vou pegar um gancho aí, né, Gabriel? Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu acho, a gente começou a falar desse papo de Retail Media, né? A gente teve um evento juntos, a gente fez matéria também, né, para as nossas plataformas falando, e de lá para cá o tema explodiu mesmo, né, como a gente comentou no começo, e ganhou muita relevância. Eu acho que valeria a pena a gente situar um pouco o que fomenta esse interesse
pelo tema Retail Media, tanto pelo lado que você vê aí da indústria, do varejo, e você também, de vocês trabalharem, né, da visão de vocês, e também dos clientes aí que hoje são parceiros aí, clientes, enfim, já as coisas já tem uma intersecção aí. Mas a pergunta é essa, né, o que fomenta o interesse pelo Retail Media? Legal, vou começar com essa, Gabriel, você me complementando. Claro. Acho que o que é legal do Retail Media é que quando a gente vai olhar varejo, né, vou dar um exemplo de Casas Bahia, a gente tem mais de 110 milhões de clientes na nossa base, né, ali de clientes, a gente tem mais de 100 milhões de pessoas que passam pelas nossas lojas mensalmente, então a gente tem um tráfego muito grande, um tráfego relevante, e a gente como varejo, por a gente ter essa base de clientes, a gente sabe o comportamento de compra, né? A gente sabe o que o cliente está interessado, o que ele está buscando, qual que é a necessidade dele, então tudo isso a gente tem na nossa base de dados, né, o First Party Data, né? Então acho que isso que é legal, que o que a gente consegue contribuir para as marcas é muito isso, que como a gente sabe esse comportamento de consumo, se ele anuncia com a gente está trazendo uma mídia, né, um anúncio relevante para o consumidor, né, que vai contribuir para a marca para fazer a venda no final do dia, ou não só a venda, mas também vai contribuir ali para um crescimento de branding, né, e tudo mais. Então, acho que isso que é o legal do Retail Media, que hoje, para os anunciantes, ele não só colabora no fundo de funil, mas ele também consegue colaborar por toda a etapa do funil, né, de conversão ali. Então, seja consideração de marca ou seja o ROI no final do dia. E a gente consegue trazer tudo isso com mensuração de resultado. Diferente de outros players que não têm informação da venda, Retail Media, a gente como varejo tem informação. A gente sabe se o cliente converteu, se ele não converteu. Então acho que isso é o charme do Retail Media e que vem trazendo um valor agregado muito grande para os nossos anunciantes. E para o varejo, acho que o que contribui muito é para a rentabilidade, né? Acho que hoje tem-se o desafio muito de como que o varejo vai se rentabilizar cada vez mais e tudo mais, e é uma frente de negócio que colabora muito ali pro varejo no fim do dia. Bom, o Léo deu uma aula aqui, né? Então acho que fica até um pouco difícil de eu trazer alguma novidade, mas assim, só para dar um pouco mais de cor da minha visão, do que eu tenho visto muito, né? A gente tem um pouco de algumas fases da publicidade, né? Em que, principalmente da digital, quando a gente começa lá atrás com o Google, né? Com Search, então o primeiro momento ali, em que... E aí brinca-se muito que Retail Media é a terceira onda da publicidade digital, né? Que de fato o Google ele passou um tempo ali como sendo essa primeira forma do anunciante chegar nesse cliente, nesse âmbito. Depois veio o social, né? E aí o social traz todo um pouco já de riqueza em relação ao entendimento do usuário, porque você curte a página, você já começa a entender um pouco melhor quem ele é, você começa a ser um pouco mais estratégico e cirúrgico nas campanhas. Eu vou falar sobre um tipo de produto para um cliente que adora churrasco e para outro que curte página de vegano. Então você começa a ter um pouco mais... Só que aí chega a terceira onda da publicidade digital, Retail Media, e carrega tudo isso que o Léo falou, carrega toda uma inteligência acerca do comportamental desse cliente, baseado muito na navegação, contextualização dele, diante de todos os pontos de contato que ele tem com o varejo, que não é só o momento de compra, né? São as páginas que ele navega, são as palavras-chave que ele imputa na busca, é todo o comportamento que, inclusive, ele executa muitas vezes previamente até entrar no site. Então, da onde ele vem? Ele veio de um anúncio no Google, de qual criativo que ele clicou no anúncio. Então, tem muitos insumos que esse usuário na navegação dele dá para a gente poder entender exatamente os gostos dele. Então, essa hipersegmentação é um grande trunfo para o anunciante. E o segundo é, de fato, a mensuração, saber de fato que aquele cliente... Tem até uma anedota que eu trago muitas vezes, né? No Submarino a gente investia muito em Globo. A gente botava milhões na Rede Globo. E sempre vinha o meu chefe e perguntava, né? Qual foi o resultado desse negócio? E era toda uma dificuldade de mostrar para ele que trazia um valor, né? No final do dia todo mundo sente, não, gerou valor. Mas quanto? Então essa dificuldade da mensuração sempre foi um grande problema para a indústria da publicidade, né? De mostrar resultado. A gente tem uma nova área que vem se desenvolvendo dentro das indústrias, que é o Revenue Management. É a gente mostrar que aquele dinheiro tem um retorno positivo para o anunciante, para a indústria no caso. Então, acho que todo esse pacote, aliado a essa nova frente de monetização, deixou o tema muito quente. Deixou o tema tanto para o lado publicitário, esse ecossistema que buscava novas formas de conversar com o cliente de uma maneira mais estratégica, mais eficiente, e
obviamente, por outro lado, trazendo uma nova frente de monetização em tempos que são cada vez mais desafiadores, tanto a nível macroeconômico como a nível interno também, né? Da gente conseguir ser mais eficiente com aquele R$1 que a gente tem à disposição no nosso DRE. Então, todo esse pacote eu acho que fez o varejo e a indústria acordarem para esse tema que agora, como se falou, está muito quente, muito debatido. E a gente vê muitos players entrando toda semana, são posts novos, enfim, nos canais publicitários, nos veículos de mídia, LinkedIn, tá todo mundo falando. Então tá um momento propício para quem quer começar a aprender e entrar dentro desse universo. E a gente vê isso pela chegada sempre de novos players, né, em todas as frentes, né, de retail media. E eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante, que é a questão da mensuração, né, dos resultados. Sempre foi um gargalo, né? E a gente vai falar até um pouco mais sobre isso. Eu queria entender hoje qual é o estágio do retail media no Brasil, né? E como que ele está comparado a outros países, né? A gente está igual, a gente está ainda em evolução. Eu imagino que até globalmente ainda vai evoluir mais, mas queria entender esse cenário de hoje, como é que a gente pode explicar ele para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui? Bom, eu vejo a gente num cenário ainda no início, né, em que as principais empresas estão começando a se estruturar, entenderam a importância. Acho que, inclusive, a empresa como um todo entendeu a importância. Até então, talvez aí, há tempos atrás, esse entendimento era apenas de uma área, era apenas de uma liderança. Acho que agora, aos poucos, a empresa como um todo vem entendendo realmente a necessidade de entrar de cabeça nessa estratégia. Então a gente está passando realmente por um momento em que as principais empresas estão se estruturando, estão contratando, estão formando áreas, estão formando profissionais, estão desenvolvendo plataformas, estão fazendo parceria com plataformas como a própria Newtail. E quando a gente compara com, por exemplo, os Estados Unidos, é notório que a gente está há alguns anos atrás. Mas acho que talvez isso serve de incentivo para a gente entender o potencial de onde a gente pode chegar, né? Quando a gente olha lá para os Estados Unidos, a gente já está falando de 12%, 15%, 20% da verba publicitária total sendo transacionada via retail media. Quando a gente chega aqui no Brasil, e esse valor ele está muito aquém ainda, né? Esse valor está no single digits, ainda está no dígito único de participação. Então, mostra para a gente um grande caminho, uma grande oportunidade de estruturar. Eu acho que algumas cabeças ainda precisam ficar um pouco mais abertas, né? Tem algumas áreas ainda que entendem que é um cenário de competição e não um cenário de colaboração, né? Então, acho que estamos no caminho certo. A gente está no caminho de realmente começar a se desenvolver, entender as oportunidades e começar a formar as lideranças agora que vão fazer a gente chegar em algum momento nesse estágio que os Estados Unidos se encontra, de um mercado maduro, em que o publicitário ele sabe o que ele está contratando, ele já tem a expectativa, ele sabe ler os números e ele sabe criar as estratégias de posicionamento. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda trabalha muito com as verbas de teste, a gente ainda confunde um pouco as métricas, a gente ainda tem algumas expectativas que não estão bem alinhadas com os entregáveis que o Retail Media traz, algumas comparações com canais que não fazem muito sentido. Então, estamos num processo evolutivo. Talvez aqui é um dos grandes incentivos é o que a gente está aqui agora. É um podcast com intuito educacional para a gente tratar alguns temas, quebrar alguns paradigmas e realmente fazer esse cenário ser cada vez mais desenvolvido. Acho que é o que a gente precisa agora, realmente, de muita educação, muita troca, muita colaboração. Acho que é muito o que o Gabriel falou. Acho que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca. Acho que tem outros mercados muito mais maduros que o nosso, mas o que eu fico muito feliz é que eu acho que a gente, pós-NRF esse ano principalmente, né, a gente parece que colocou ali na quinta marcha com o mercado e está acelerando muito, né? Então a gente vê ali todos os players amadurecendo muito mais isso, crescendo, e a gente vê novas oportunidades surgindo até de nível de produto, né? Então a gente não só trabalhar no retail media no online, mas como que a gente vai trabalhar um store também,
né, nesse ecossistema de mídia. Então acho que a gente tem muita oportunidade, acho que a gente tem muito a amadurecer ainda de crescimento, mas acho que a gente tem um lugar muito legal para chegar, e acho que é isso que é legal, que a gente vê muitos players construindo juntos, em parceria, então acho que isso é muito interessante para o mercado. Eu queria aproveitar e trazer até um tema, pegando o que eu acho que tem a ver com esse comentário de vocês agora, só que sobre os desafios para a gente desenvolver mais. E a gente comentava antes de iniciar o programa, até do próprio desafio de pessoas, né? Que conta um pouco para a gente como é que está sendo essa questão de profissionais, de que mais a gente precisa para botar, você falou, já botamos a quinta marcha, mas para a gente correr aí. Não, legal. Eu acho que a questão de desafios a gente ainda tem vários, né? Acho que a questão de educação desse mercado é um tema que a gente não pode nunca deixar de lado, né? A gente tem que sempre tentar continuando falando sobre isso, batendo nessa tecla, que eu acho que todo mundo ainda tem muito a aprender sobre isso, né? Seja o lado do varejo, seja o lado de indústria, de anunciante, né? Então acho que todos têm a aprender. Então essa questão de educação cada vez mais, isso está intrínseco em todas as empresas, né? De quão importante e quanto valioso é o retail media no negócio deles. E acho que o tema de pessoas é um tema bem interessante, assim, né? Porque como é um mercado que surgiu, né? Já se fala muito, né? Mas agora ganhou essa notoriedade muito grande. Acho que a gente tem muita oportunidade, né, a nível de carreira aqui para muitos profissionais para poder entrar nesse mercado e ter um crescimento profissional, né? Acho que quando a gente vai falar de... Aí é minha visão, o Gabriel pode falar um pouco da visão dele, mas acho que quando a gente fala de um profissional de retail media, acho que ele não precisa ser um profissional especialista só no online. Acho que cada vez mais o profissional de retail media, ele vai ter que ter um olhar 360 de como que vai trabalhar os diferentes canais, como que ele vai trabalhar, né, o store, online, como que ele vai ter tudo isso na mão dele, e a base de clientes para vender ele para os nossos anunciantes ali, para eles fazerem mídia com uma base de cliente segmentado. Então, como que vai construir essa mídia no 360, né? Então, acho que tem que ter um olhar holístico ali pro todo e não ser focado ali só num produto ou só num canal de venda. O que a gente tem tido de visão, como a empresa ela tem um pouco dessa proposta de não só ser uma plataforma de tecnologia, mas também apoiar ele no início da jornada, a gente recorrentemente tem sido abordado pelos nossos parceiros falando, cara, eu preciso de um coordenador, eu preciso de um analista de retail media. E a verdade é que existem poucos profissionais prontos hoje, né? Então, porque o tema é novo, pouca gente trabalha com isso, né? Então, hoje você tem as grandes empresas, né, que solidificaram nas lideranças e talvez não tem muito outro lugar para onde buscar, né? Então a gente tem um papel muito de formação agora, está sendo bem desafiador, a gente trabalhando com profissionais que às vezes vêm um pouco com suas já pré-moldados, digamos assim, com convicções que às vezes não fazem muito sentido de novo dentro do modelo de trabalho de retail media. Então algumas quebras precisam ser feitas, alguns paradigmas estão sendo quebrados para que a gente consiga transformar esses profissionais e conseguir extrair o máximo de valor que existe em retail media. Então a gente vai ver muito profissional vindo das mídias pagas, das mídias sociais, dos modelos de mesa de performance, profissionais de trade, profissionais da indústria que querem fazer o shift de uma área talvez de marketing ali mais direcionado para essa cadeira. Então está tendo muita mudança ali, muitas formações sendo feitas em pouco tempo. E aí, de novo, como o Léo colocou, né, eu até trouxe aqui, a educação vai ser a base para tudo, né? Então, certificações em plataformas, trabalho de treinamento em company, trabalhos de cursos mesmo, cursos que a gente encontra aí tanto fora como os cursos pelas principais organizações. Então, acho que vamos ter um pouco desse desafio ainda, que é natural para qualquer tipo de... Talvez ali, se a gente for olhar para os inícios ali 2000 e pouco, né? Pô, preciso de um analista em redes sociais, era difícil de você encontrar. Hoje em dia tem muito, né? A formação realmente aconteceu. Então a gente está um pouco nesse processo, vai ser um desafio, mas a gente já está começando a colher alguns frutos aí, porque tem pessoas aí como o Léo já com uma boa bagagem para poder treinar essa galera e a gente, como ele falou, colocar a quinta marcha nesse tema. Gravando aí, né, o retail media, né, em todas as frentes, né?
Na prática, assim, como as empresas estão trabalhando hoje Retail Media? Como é que vocês podem explicar para a gente na prática como é que está acontecendo essas ações? Legal, acho que falando do lado do varejo, assim, acho que a gente primeiro tem que ter um olhar de produto, né? O que a gente vai vender para os nossos anunciantes a nível de mídia? Então foi muito esse trabalho que a gente fez com o Casas Bahia, né? De, beleza, o Casas Bahia Ads, o que a gente vai ter de produto que a gente vai vender ali para os nossos anunciantes? Hoje a gente construiu um portfólio, que é muito o nosso posicionamento, que a gente é o mais completo ecossistema de mídia do varejo brasileiro. Uma unidade de negócio? Isso, hoje a gente virou uma unidade de negócio dentro da companhia, né? O Casas Bahia Ads. A gente tem um portfólio de produtos de mídia muito grande que os nossos anunciantes conseguem comprar, né? Seja produto de mídia on-site, performance, in-store, CRM. Então a gente tem muita frente que hoje os nossos anunciantes conseguem comprar pra gente, junto com a gente. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Quais produtos que a gente vai ter. Aí vem o segundo ponto, que é transparência de dados, mensuração. Como que a gente vai trazer isso para os nossos anunciantes, né? Para que eles tenham essa mensuração e tenham esse valor, né, de quanto que o investimento que eles estão fazendo junto com a gente está trazendo de resultado no final do dia, né? Então acho que esse é um outro pilar que é super importante na estruturação de uma área de uma área de negócio de retail media, né? A partir do momento que você tem um produto, você tem a mensuração, aí você precisa estruturar como que você vai se go to market para o mercado, né, com o seu time comercial e tudo mais. Então foi muito dessa estruturação que a gente fez e hoje a gente vem colhendo muitos frutos, né, super interessantes. Então a gente até anunciou nosso resultado de Q1 agora de 24. A gente conseguiu em Q1 crescer mais de 608% o número de anunciantes junto com a gente cresceu receita na nossa plataforma, né, em mais de 15% versus Q4, que é o momento de Black Friday, né, que é um momento que tem muito dinheiro ali por fomentar por a venda, ser um momento importante da venda. Então acho que é muito isso, a gente teve uma construção super importante para ir para o mercado de uma forma estruturada, sólida e que fizesse sentido e que desse valor agregado para as marcas, para eles poderem investir junto com a gente. Bom, a gente tem visto muito o varejo se posicionar agora num papel contrário, né? O fornecedor, em tese, agora ele passa a ser o varejo, né? E o cliente é o anunciante. Então existe ali até uma adaptação a ser feita, mas que no final do dia, o que a gente tem visto é de novo, um trabalho colaborativo de aprendizados mútuos, né? Em que o objetivo no final do dia é trazer o melhor resultado possível para o cliente, que no final é o cliente dos dois, é o cliente da marca, é o cliente do varejo. Esse talvez é o grande aprendizado inicial que a marca precisa, que o varejo precisa ter para começar a trabalhar bem, ele realmente ter ali todo o ferramental necessário para prover o diferencial que o Retail Media traz para esse ecossistema publicitário. Então passa muito sobre isso que o Léo falou, sobre produto, as principais métricas, a forma de mensurar, as atribuições, como é que tudo se amarra para que o publicitário consiga entender, né, o dono da marca, ele consiga entender o valor que está sendo gerado aquele investimento. No final do dia, a gente aqui está numa maratona, não é uma corrida de 100 metros para pegar aquele budget de 1 milhão ali. A gente quer construir algo ao longo do tempo. Então o varejo precisa ter muito esse cuidado e esse zelo, porque historicamente o varejo sempre teve muito poder na negociação, sentando na mesa contra o fornecedor, né? E agora quebrar um pouco esse paradigma aí de que agora o fornecedor é o cliente, eu preciso tratar ele com carinho aqui e dar toda a minha atenção para ele, faz a gente realmente quebrar algumas ideias aqui e ser muito bem preocupado com a forma como o produto é empacotado e como é que a gente leva isso ao mercado para trazer os nossos diferenciais. No final do dia, o Retail Media, ele de fato é um canal, só que a gente está dentro de um ambiente competitivo também. Aquele R$1 ele pode ser investido não só no Google, no Meta, na Rede Globo, como também em outros varejos, né? Porque cada vez mais a gente vem tendo novos varejos entrando no ecossistema. Então, eu preciso trabalhar muito bem os meus diferenciais, a forma como eu lido nessa relação com o meu cliente, que agora é a marca. Então, tem um pouco desse modelo que eu acho que o varejo está se estruturando para poder trazer como benefícios para Retail Media. E pelo lado da marca, eu vejo muito as marcas também se estruturando internamente,
fazendo um pouco esse shift entre uma área que olhava só para uma parte do funil, para começar a ser full funnel, para começar a ter uma área especialista em retail media, não ser só mais uma das estratégias de uma área como um todo, né, dar mais realmente atenção para essa frente. Então, o cenário está se desenhando, ambos os lados estão se mexendo, estão se adequando para entender que, de novo, isso aqui é uma maratona e a gente ao longo do tempo vai evoluir e que passa por aprendizados e que é natural esse caminho. Então, isso conversa muito com o nosso momento. É um momento em que estamos no início, mas olhando um potencial absurdo que a gente tem aqui dentro do ecossistema do varejo, que a gente está falando de um negócio com faturamento trilionário dentro do nosso mundo aí do consumo. E uma dúvida assim recorrente, o retail media, ele é algo só online, só digital, ou como ele tem a ver com a loja física também? Como traz a loja física para esse jogo? Eu acho que no nosso caso, como o Casas Bahia, o exemplo, a gente tem um pilar de loja muito grande, né? A gente tem muitas lojas espalhadas pelo Brasil. E acho que esse era um desafio de como que a gente não vai só trabalhar o online com retail media, mas como a gente também consegue, né, vender anúncio para os nossos anunciantes, né, também na loja. Que tem um número de pessoas que trafegam pelas nossas lojas gigantesco, né? Então como que eu vou, né, passar essa mídia, mostrar o produto dele para as pessoas que estão na loja, né? E acho que foi muito desse movimento que a gente vem fazendo. E hoje a gente não trabalha só retail media, só no online, né? Hoje a gente trabalha retail media em store também, né? Então hoje a gente tem diversos painéis dentro da nossa loja, painéis de LED, onde os nossos anunciantes hoje conseguem fazer mídia, né, nesses painéis, rodar um vídeo personalizado e tudo mais. Então acho que isso que é legal. A gente não só trabalha online, mas a gente consegue, nas nossas mais de 1000 lojas físicas que a gente tem ali, passar mídia também na loja para todas as pessoas que estão passando, que é um tráfego gigantesco que passa mensalmente nas nossas lojas, né? Então, um pilar bem interessante. O retail media, ele, pelo fato dele trabalhar com segmentação e mensuração, sempre foi um caminho natural a gente pensar no digital, né? Foi assim que nasceu, lá na China, Estados Unidos com a Amazon, veio se desenvolvendo. Então a gente olhou sempre muito para o digital, naturalmente. Com o passar do tempo, a gente percebe que o grande objetivo do retail media, no final do dia, é a gente ter essa conversa full funnel com o cliente, né? A gente está impactando em todos os momentos da jornada. E quando a gente está falando sobre isso, a gente entende que o varejo, ele é construtor de marca, né? Ele permite a criação, né? O desafio ali de você comunicar algum tipo de mensagem para esse cliente. O varejo não é só o final do funil em que você vai lá com o cartão e paga, e compra o produto e vai embora, né? Então, no momento em que a gente entende que a gente tem a capacidade de impactar em diversas etapas, inclusive num Brasil extremamente físico ainda, né? A gente tem 10% de penetração do digital, a gente precisa estar também no ambiente físico, né? O cliente, ele tem muito de pesquisar no digital e comprar no físico ainda. Então, como é que eu consigo passar por todos esses touch points que ele tem com o varejo, tá em toda essa jornada, essa trajetória dele, comunicando marca, construindo essa relação, esse vínculo. Então, o físico, ele passa a ter um papel muito importante. E é como o Léo falou, as telas que Casas Bahia hoje está trabalhando. Então, tudo isso, quando a gente coloca o objetivo, a gente está falando, o físico, ele tem uma capacidade de conversar com milhões de pessoas. A Casas Bahia tem mais audiência do que canais de televisão, né? Em que hoje grandes investimentos milionários são feitos, né? Eles convertem mais eyeball, né? Que o pessoal fala. Então, tudo isso aliado traz também o físico como uma grande ferramenta para a jornada. Qual que foi o grande desafio de sempre do canal físico? Mensuração. Quando a gente coloca a tela e a gente passa a também estar integrado com os resultados da loja, a gente passa a ter o efeito de comparações, o efeito de mensurações, de uplifts, de comportamental. A partir do momento em que teve a comunicação de loja, como é que se deu aquele cliente, a gente consegue fazer o vínculo da jornada do cliente no digital com o físico, na medida em que eu trabalho com as identificações em loja e no digital. Então tem todo um arcabouço hoje de métricas e de mensurações que não era possível ser feitas até então,
por falta de tecnologia, por falta de desenvolvimento de programas de fidelidade, etc. Que hoje em dia é possível, sim, a gente metrificar campanhas digitais, campanhas de telas digitais em lojas físicas, o que traz um grande ferramental para o publicitário e uma nova ferramenta para monetizar a loja física do varejo. Eu acho que é legal, pelo varejo ter o dado do consumidor de venda, de perfil de consumo, né, a gente consegue também criar campanhas segmentadas para a loja física, né, porque a gente sabe o perfil de compra de determinada loja, né, então a gente consegue criar campanhas diferentes, com produtos diferentes. Então, em tal loja em São Paulo tem um ticket médio mais alto, compra mais premium. A gente consegue fazer uma mídia voltada para um produto mais premium para aquela loja, diferente de outra loja. Então, por a gente ter essa informação do cliente, isso que eu acho que é mega valioso, né? A gente consegue também segmentar campanhas nas nossas lojas físicas, né? Com toda essa parte de dados e tudo mais que a gente tem dentro de casa. Pelo que a gente está conversando até agora, quando a gente fala de benefícios do retail media para varejo e indústria, estamos falando de mensuração, né? Segmentação, mensuração, retorno do investimento. Algo mais que vocês acrescentariam aí como benefícios para as empresas dentro dessa questão do retail media? Eu acho que eu colocaria também a questão de rentabilidade. Acho que até pro anunciante, muitas vezes ele é mais rentável, né? Hoje a gente vem entregando um ROAS muito bom para os nossos anunciantes, né? Então, depende até quando compara com outros canais já maduros, já há muito tempo de mídia, né, off-site. Então, acho que isso que é muito interessante. Acho que até a gente divulgou ali no nosso episódio que a gente trabalhou com uma média de ROAS de 32 para os nossos anunciantes. É um ROAS muito bom, né? Então, acho que isso que é um ponto importante. A gente é rentável, né? Não só a questão de métricas, que ele consegue identificar, ele consegue criar uma campanha segmentada, mas também ao mesmo tempo é rentável para ele a nível de negócio, né? Então acho que esse é um outro pilar interessante. Eu gosto muito da visão de que o retail media ele quase que força o varejo a individualizar o cliente também, né? Eu já até lembrando de uma palestra que eu tive a oportunidade de participar aqui nos eventos da SA+, eu falava muito isso, assim, o varejo em certos momentos tratava o cliente como se fosse uma coisa meio genérica, assim, e o cliente é um indivíduo, né? É a Ale, é o Gabriel, é o Léo, etc. Quando a gente fala sobre hipersegmentação, a gente quase coloca essa necessidade em prática e o cliente ele se sente cada vez mais abraçado. Ele de fato está sendo comunicado, tem todo um trabalho ali de trazer para ele qual que é a melhor oferta, qual que é a melhor comunicação, qual que é a jornada que ele está interessado, em vez da gente ficar lá tradicionalmente naquele CRM, mandando carne para vegano, mandando vegano para quem gosta de churrasco, etc. Aquele pouco carinho, pouco zelo pelo indivíduo. Então eu gosto muito dessa provocação quase que obrigatória que o retail media traz, da individualização desse cliente, dele se sentir realmente fazendo parte de uma jornada significativa para ele. Então, no final, tem esse tipo de benefício que eu vejo também, e que é o que o Léo falou. No final, a marca acaba sendo mais eficiente. Até então, no CRM, no disparo, na comunicação, etc., ela estava meio all over the place, estava lá jogada no meio de um e-mail ali que pouco comunicava a marca, pouco construía branding para ela, porque era pouco significativo. Agora as comunicações passam a ser mais significativas e ajuda também a marca a ser mais eficiente nessa comunicação, nessa construção. Então, eu gosto muito desse gancho adicional que acaba vindo junto também. Perfeito. E você já toca num ponto que é a personalização, que eu acho que é um aspecto que a gente também vem discutindo muito nesse pós-NRF na esteira aí do retail media. Então, a gente pode dizer que o retail media ele vem nessa direção de ajudar o varejo então a ser mais customizado aí nas suas ações. A gente pode dizer isso? Vocês acham que evolui como isso, né? Acho que até contar um case aqui super legal que a gente até contei em outros eventos, super legal. Foi um case junto com um parceiro nosso de telefonia. Eles iam lançar um novo produto, né, no começo do ano, um produto mais premium, e tinha muito desafio de, como que eu vou mostrar para o cliente esse produto que tinha alguns diferenciais de inteligência artificial e tudo mais, como que eu vou mostrar esse produto para o meu cliente, né, e não só adquirir clientes novos
para a marca dele, mas também fazer com que pessoas que compraram smartphones da marca deles há X tempo atrás pudessem fazer essa recompra, né? Então acho que isso foi muito legal, que a gente hoje tem essa inteligência de olhar para a nossa base de dados. Beleza, então eu sei quantas pessoas compraram aquele produto há X tempo, eu sei quem está propenso a comprar. A gente fez toda uma campanha personalizada, né, para essa audiência, uma jornada de conversa personalizada para que esse cliente fosse impactado da melhor forma possível, né, que não fugisse ali do engajamento, né, ou desse opt-out da nossa base. Então a gente fez essa campanha mega personalizada e soltou isso para ele e colheu muitos frutos, né? Então a marca tem diversos resultados super interessantes. Então hoje o varejo vem cada vez mais nos seus formatos de mídia, trazendo essa personalização para os anunciantes, para que eles consigam ter esse acesso e trabalhar as audiências de forma mega segmentada para que ele atinja o público ideal para a marca dele, faça sentido e que esteja contextualizado na jornada de compra, né? Eu gosto muito da ideia da gente, de fato, acompanhar a transformação que o Retail Media traz no comportamento do indivíduo impactado. Assim, eu vejo campanhas como o que o Léo falou, ou até outros cases. A gente fez um case com uma marca de condimentos em que estava lançando um novo produto na categoria e era uma categoria dominada pelo concorrente, tinha um pouco da questão cultural, de consumo, e que precisava ser trazido ali um pouco de um combate, ali, de uma oportunidade, uma questão de uma comunicação oportunística, etc. E como que a gente mede essa transformação comportamental ao longo do tempo, em que uma campanha, muitas vezes, de trade, uma campanha, muitas vezes, do ambiente publicitário era medida no momento em que ela está sendo executada e conclui-se no fim, mas que, na verdade, não é isso. Na verdade, a gente está construindo, de novo, marca, a gente está construindo relações. Então, como que o cliente, ao longo do tempo, ele mudou, né? E aí o resultado foi muito bacana, que de todos os clientes que tiveram ali conversão, aproximadamente 12%, 15% ficaram na base e transformaram suas vidas ali com aquela marca, né? Então mudaram o comportamento de consumo deles. Então eu acho isso muito legal, assim, de fato a gente trouxe para ele um contexto em que fazia sentido que ele estava procurando ali por aquela categoria, ele foi impactado por uma novidade, aquela novidade fez ele abandonar algo que ele tinha comportamental, tradicional da vida dele, etc. E a gente consegue acompanhar isso ao longo do tempo. A gente começa a falar sobre lifetime value aqui. Como que eu mudo, a partir de uma campanha, eu mudo a vida daquele cara. Então, o resultado da campanha não pode nem mais ser medido no momento em que a campanha acabou. É um resultado medido ao longo do tempo, em que cada vez mais a campanha faz mais sentido, porque se o Gabriel, que comprava o produto concorrente, passou a comprar naquele mês, ele comprou uma vez, o resultado é 1, mas se ele comprou no mês seguinte, o resultado já diluiu, então o resultado ele quase que dobra, né? Porque com aquele mesmo R$1, eu fiz o cara comprar 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7, comprou o ano inteiro o meu produto. Então, carrega um pouco essa questão da personalização, da comunicação, da quebra de comportamentos ali, das oportunidades. O cliente que entender que o cliente que não compra há 5 anos um celular, ele está muito mais próximo de comprar um celular do que o cliente que comprou semana passada. Então, como a gente consegue ser cada vez mais inteligente e eficiente nas construções das jornadas, aí, como o próprio Léo comentou. Então, vejo como uma grande oportunidade e é um desafio. No final do dia, a gente conseguir se organizar e preparar todas as estratégias também não é fácil. Então, a gente vai precisar muito, obviamente, de profissionais bem qualificados dos dois lados para a gente identificar essas oportunidades e construir esses cases cada vez de uma maneira mais estruturada e escalável. Em termos de cases, vocês lembram de mais alguma coisa que seria possível a gente dividir aqui? Ou... Acho que a gente teve né, Gabriel, que foi da Black Friday, junto com a Motorola, que a gente até anunciou em PR. Foi super interessante que a gente realmente construiu uma jornada ali de mídia dentro do nosso site, né? Construindo toda a etapa do funil, né? Então, tanto mídias de branding, quanto mídias de fundo de funil, né? E acho que foi super interessante, que trouxe um mega resultado para eles. Foi um dos melhores CPAs que eles tiveram nos investimentos deles. Então, foi um case super interessante ali, que a marca ficou super feliz e entregou. O ROAS muito bom. Então, outro parceiro ali, muito, muito valioso ali pra gente, que sim, mostrou que ele conseguiu ter esse valor de quanto que a nossa mídia conseguiu agregar pro negócio dele e da venda no final do dia. Acho que é um outro case bem interessante ali, que eu também tenho ali, que hoje eu posso contar porque tá aberto, tá público ali pro mercado.
Bom, eu não posso falar dos cases do Léo aí, senão ele me mata, mas o que eu tenho de alguns outros clientes, assim, enfim, no ambiente farma, por exemplo, a gente tem visto muito essa ideia do comportamental que demonstra a aquisição de certos produtos, mostrando a oportunidade de vender um produto adicional do contexto, né? Por exemplo, a gente tem um case aí de farma em que o cliente comprava fralda, comprava o shampoozinho, mas não estava comprando o item ali que era a pomadinha, enfim, do bumbum do bebê, e a gente começou a colocar isso dentro de uma jornada. E assim, foi super bacana, porque comparativamente com os outros esforços publicitários que ele tinha nos outros canais, a gente entregou 3, 4, 5 vezes ROAS em cima do ROAS tradicional que ele encontrava. Então assim, a gente consegue realmente mostrar de imediato para ele um upside nesse investimento que ele faz dentro desse tipo de canal em comparação com o que ele estava tradicionalmente executando, né? E não só esse ROAS, em todas as métricas vem a reboque. Então, um CTR adicional, quantidade de impressão, tudo isso conversa com todo o funil dele. Então, impressão vai falar com o início do funil dele, a minha marca está sendo mais exposta, o CTR, ou seja, está tendo mais interesse, está tendo ali um momento ali de engajamento adicional e, obviamente, a conversão também incrementando, eu encontro um ROAS adicional. Então, todo esse pacote faz a gente perceber que quando o varejo está bem estruturado com todas as métricas e a indústria entende o objetivo da campanha, a gente tem ali um caminho incrível para gerar valor para ambos os lados. O que eu percebo assim que o Retail Media é uma conversa que não acaba aqui, né? Eu acho que a gente vai ter ainda muito pano para manga, muito assunto relacionado ao Retail Media. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades da gente poder conversar mais sobre isso. E aí eu queria saber se vocês gostariam, a gente está chegando aqui no final, né? Deixar aí últimas considerações de cada um de vocês aí para o pessoal que está acompanhando a gente, que vocês querem comentar algo mais, fica à vontade. Bom, eu acho que eu primeiro queria agradecer o espaço. Eu acho que é fundamental essa troca, né? A educação é algo que para a gente é muito importante. A Newtail faz um pouco tenta fazer um pouco desse papel, né? A gente lançou uma certificação, a gente faz muito webinar, a gente tenta trazer um pouco do nosso conhecimento desde 2016 trabalhando com o Retail Media, né? Na época nem tinha esse nome bonito, mas eu acho muito, muito importante a questão da educação, a colaboração, a troca. Eu acho que a gente está num ambiente que, de certa forma, apesar de existir caminhos competitivos, né? A gente estava até brincando aqui, antes da gente começar, eu e Léo aqui, o ambiente, enfim, tem profissional que sai de uma empresa, vai para outra, né? Mas no final do dia a gente entende que a gente não está aqui como um inimigo, a gente no final está sempre colaborando para que esse mercado se desenvolva cada vez mais. A gente quer pegar fatias de bolo maiores, né? De um bolo cada vez maior, então é importante esse mercado estar sendo desenvolvido cada vez mais. E bom, a Newtail a gente está bem feliz assim, com a trajetória da companhia. É um mercado que para a gente aqui o Brasil, a gente tem toda essa nossa expertise, então esse nosso posicionamento de plataforma com uma tecnologia equiparável que você encontra em plataformas gringas, aliado ao nosso conhecimento do varejo brasileiro, acho que vem sendo um diferencial, assim. Então a gente está muito feliz com o momento, com a trajetória e esperando poder colaborar com o desenvolvimento do mercado, porque no final do dia a gente também acaba se beneficiando um pouquinho aí dessa história. Legal. Primeiro, eu queria agradecer, obrigado pelo convite. Acho que esses momentos são super importantes, como a gente conversou durante todo o nosso papo, né? De educar o mercado. Acho que é super importante esses momentos de contar sobre o Retail Media e o quanto que ele pode agregar. Então, obrigado por abrir essa porta aqui pra gente poder contar um pouquinho. Também deixo as portas abertas, fazer um mini jabá aqui, né? Quem quiser ir anunciar com Casas Bahia Ads, estamos super à disposição. Acho que a gente consegue agregar ali muito com as marcas no final do dia. Então, acho que a gente vai fazer um trabalho super interessante de mídia, que vai contribuir para muitas das marcas terem resultados super interessantes, né? A gente consegue mega personalizar, como eu falei durante todo o papo ali. Ou podem me chamar da LinkedIn aí, quem quiser, né, anunciar com a gente, que a gente está super de portas abertas. E muito obrigado pelo convite aqui para a gente poder bater esse papo. Imagina, eu e a SA+, que agradecemos vocês estarem aqui com a gente. Agradeço também
a audiência, né, de todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio do Mais Varejo Podcast, e convido todo mundo a acompanhar os próximos episódios. Até mais. Obrigado, até mais. Obrigado, gente.